Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre integrais duplas em coordenadas polares. Tá? Nós temos uma fórmula aqui que permite a gente resolver integrais duplas em coordenadas polares, que é mais ou menos assim: integral definida entre alfa e beta, entre g1 de θ e g2 de θ, de f r θ, r dr dθ. Poxa, mas o que é isso tudo aqui? Bom, nós vamos ter normalmente uma figura para desenhar a região e nós vamos montar a integral com alfa sendo o ângulo inicial da figura, o beta como sendo o ângulo final, ou seja, onde ela começa, onde ela termina. Na região, a função que tem os menores valores, função de dentro, função menor é a g1 de θ, a função de fora é a g2 de θ. Esse f r θ ele pode aparecer, e se aparecer normalmente é um cálculo de volume. Se ele não aparecer, nós vamos considerar 1 aqui, que é o multiplicador, vezes r dr dθ, e isso aqui sempre vai aparecer. Tá? Pode acontecer de ser dθ dr aqui, nós temos possibilidade de inverter a integral, a gente já fez isso em coordenada retangular, dá para inverter também na polar, mas ocorre com bem menos frequência. Tá? Tem um vídeo aí de inversão de coordenadas retangulares, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá? Bom, o que a gente vai precisar observar? Ângulo inicial, ângulo final, função de dentro, função de fora. Tendo esses 4 elementos, nós vamos resolver a integral por métodos já conhecidos. Tá? Então, vamos fazer um exemplo que isso fica bem mais claro com um exemplo. Nós temos a seguinte situação. Calcule a área da região R. Tá? A gente fez um exemplo parecido com esse com coordenada retangular. Exterior ao círculo R igual a A e interior ao círculo R igual a 2A seno de θ, certo? Então, ó, esse círculo de baixo aqui é o círculo R igual a A e esse círculo de cima é o R igual a 2A seno de θ. Eu fiz eles antes para ficar mais bonitinho aqui, mas se vocês quiserem fazer passo a passo, tem um vídeo também de construção de gráfico de coordenada polar. Tá? Então, o R igual a A, um círculo tradicional, e o R igual a 2A seno de θ é o mesmo círculo, só que o centro dele é diferente. Tá? O que a gente vai fazer? Determinar o esboço do gráfico, está feito aqui, encontrar as intersecções e montar a integral. O que a gente quer? A gente quer uma região R que esteja fora do círculo R igual a A, porém dentro do círculo 2A seno de θ. Então, fora desse e dentro desse. Dentro desse, porém fora desse, é só a parte de cima. É só essa parte superior aqui, ó. E essa aqui também. A gente quer calcular a área dessa região. Tá? Nós vamos utilizar muita simetria. Tá? Então, vocês podem ver que eu marquei aqui o π sobre 2, que é o 90 graus, porque do início até o 90 e do 90 até o fim são duas regiões simétricas. Tá? Então, eu não vou calcular das duas. Eu vou calcular desse começo aqui até 90 e multiplicar o resultado por 2. Então, o esboço do gráfico, beleza. Como que eu vou encontrar a intersecção? Para encontrar a intersecção, eu tenho que igualar as duas equações. Tá? Eu tenho o R igual a A e o R é igual a 2A seno de θ. Se o R é igual a A e o R é igual a 2A seno de θ, eu tenho que A é igual a 2A seno de θ. Passo 2A dividindo, fica A sobre 2A igual a seno de θ. Cortamos o A aqui, né? Fica 1 meio igual a seno de θ. Ou seja, eu quero saber, aqui tem um que não aparece, né? Só para ficar bem claro. Eu quero saber o valor de qual ângulo θ que o seno dele dá meio. Tá? Então, eu tenho aqui o θ igual a 30 graus, que é o nosso π sobre 6. Lá do outro lado eu não preciso nem saber, tá? O que esse π sobre 6 é aqui, ó? É esse ângulo aqui, ó. Abertura angular daqui até aqui. É onde começa a intersecção entre as figuras, ó. Ela começa no 30 graus e vai até 90 graus, tá? Tem que ficar bem clara essa ideia, ó. Do 30 até o 90. Provavelmente ela vai até o 150, mas eu não vou calcular até o 150. Eu vou calcular do 30 até o 90, vou multiplicar por 2. Agora,
Vou começar a montar a integral seguindo aquela fórmula lá de cima, tá? Era a integral de alfa e beta, G1, G2, θ. Então nós temos o seguinte, ó. São duas partes, tá? Porque eu vou calcular essa metade aqui, ó. E vou multiplicar por 2. O ângulo alfa até o ângulo beta. Então, alfa é onde ele começa, π sobre 6. Beta é onde ele termina, π sobre 2. Agora, as funções. Olhando a partir do polo aqui, qual a função que limita por baixo? É essa curva aqui, ó. Essa curva é a limitação menor, é a limitação inferior. Essa curva é dada pela função r igual a a. A superior é essa curva aqui, ó. É quem limita ela por cima, é a limitação maior, que é essa equação aqui, ó. 2a seno de θ. Como é área, nós não vamos ter aquela função dentro da integral, tá? Só vamos ter, vou voltar lá na fórmula lá em cima para vocês verem, ó. Alfa e beta, a gente já colocou. G1 e G2 a gente já colocou. Esse FRθ não tem, porque é cálculo de área. E vai sobrar o RdR dθ, tá? Isso vai sempre ficar. É como se fosse o dx dy lá das nossas coordenadas retangulares. R, dr, dθ. E a partir de agora, só resolver a integral, tá? Então, de dentro para fora, a gente vem fazendo com uma integral qualquer. Então, duas partes, definida entre π sobre 6 e π sobre 2. Integrando o r em relação a r, nós temos r ao quadrado sobre 2 para aplicar em a e 2a seno de θ dθ, certo? Esse 2 a gente pode tirar, tá? Já vou organizando isso tudo. Esse 2 sai aqui, ó. Então vai ficar 2 sobre 2, a integral entre π sobre 6 e π sobre 2, e agora ficou r quadrado. Esse r ao quadrado eu vou aplicar em a, 2a seno de θ dθ. Vocês estão visualizando, dá para fazer mais rápido, tá? Estou fazendo passo a passo, detalhado aí, para tentar evitar que vocês se percam. Simplifiquei aqui, vai sobrar π sobre 6, π sobre 2, e vou aplicar agora. Então, r ao quadrado. Primeiro eu vou aplicar no 2a seno de θ ao quadrado. Esse a é genérico, tá? Esse a vai ficar até o final, não é variável, tá? Só tem a variável θ ainda para integrar. Menos r ao quadrado, eu troco por a. A ao quadrado dθ. Beleza? Vamos desenvolver esse quadrado perfeito aí. Ver o que vai acontecer. Então, vai ficar a integral definida entre π sobre 6, π sobre 2. 2 vezes a vezes seno θ, vezes 2 vezes a seno θ, vai ficar 4a ao quadrado seno quadrado de θ menos a ao quadrado dθ. Certo? O que a gente pode fazer? Podemos colocar o a ao quadrado para tirar ele da integral. Dá para fazer, porque ele é uma constante. Tá? O a é constante, só tem a variável θ. Então, mais um passo aqui. π sobre 6, π sobre 2, a ao quadrado. 4a ao quadrado seno quadrado de θ dividido por a ao quadrado dá 4 seno quadrado de θ menos a ao quadrado por a ao quadrado é 1 dθ. E esse a ao quadrado, já sabemos para onde ele vai, né? Vai sair da integral. Então, vai ficar a ao quadrado vezes a integral entre π sobre 6, π sobre 2, de 4 seno ao quadrado de θ menos 1 dθ. Reservar um espaço aqui do lado. Vamos lá para cima, tá? Aqui, ó, esse 4 seno quadrado de θ, para o seno quadrado de θ, eu vou ter que utilizar uma identidade trigonométrica, tá? A identidade é a seguinte: seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então, eu vou escrever, tá? A ao quadrado, integral definida entre π sobre 6,
π sobre 2. 4 vezes 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, menos 1 dθ. A gente vai organizando ela para caminhar para o final. A ao quadrado, π sobre 6, π sobre 2. Aqui a gente tem, ó, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2, certo? Menos 4 vezes cosseno de 2θ sobre 2, é 2 cosseno de 2θ, menos 1 aqui fora, dθ. Vamos lá. A ao quadrado, π sobre 6, π sobre 2, 2 menos 1, 1, menos, aqui eu vou trocar a posição, ó. Em vez de escrever 2 cosseno de 2θ, eu vou escrever cosseno de 2θ vezes 2. Bom, para quem já vem acompanhando os outros vídeos, já sabe que aqui vai precisar fazer uma substituição de u e du. Tá? Aqui, observaçãozinha, u é igual a 2θ e o du é 2 dθ. Ela já está pronta. Tá? Tem o u, tem o du. Aí não preciso escrever mais nada. Então vai ficar a ao quadrado e vamos integrar. A integral de 1 é θ menos a integral do cosseno de 2θ, 2 dθ, é seno de 2θ. Para aplicar em π sobre 6, π sobre 2. Então, vamos buscar mais folha aqui para fechar. A ao quadrado que multiplica. Primeiro eu vou aplicar em π sobre 2. π sobre 2 menos seno de 2 vezes π sobre 2, fecha o colchete, menos, aplica em π sobre 6. π sobre 6 menos seno de 2 vezes π sobre 6, fecha, fecha. A ao quadrado que multiplica. Aqui é um seno de 2 vezes π sobre 2, que é seno de π. Seno de π é 0. Então vai ficar a ao quadrado que multiplica π sobre 2 menos π sobre 6, menos com menos mais. Seno de 2π sobre 6 é o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2. Nesse ponto aqui, a gente pode tirar o mínimo. A ao quadrado, que multiplica o mínimo entre 2 e 6 é o 6. 6 por 2, 3, vezes π, 3π. 6 por 6, 1, vezes menos π, menos π. 6 por 2, 3, vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. E aqui, como não tem mais função trigonométrica, o π equivale a 3,14. Tá? Então, vai ficar 3π menos π, que é 2π, mais 3 raiz de 6, vezes a ao quadrado. Então, eu já fiz as contas anteriormente. A ao quadrado vezes 1,9, tá? Aproximadamente. Então, resultado final, aproximadamente 1,9 unidades de medida quadrada. É um exercício longo, mas fazendo passo a passo ele sai de forma tranquila. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, valeu!